Você já se perguntou a razão de que algumas pessoas afirmam que transformaram completamente as suas vidas, depois de mudar só a forma como pensam? Mas afinal, o que é a lei da suposição? Da onde ela surgiu? Como ela mudou a vida de tantas pessoas? E quem é esse tal de Neville Goddard que tá sempre sendo falado associado a ela? Exatamente isso que eu vou te explicar hoje nesse vídeo. Mas antes de entender o que é a lei da suposição, nós precisamos falar da pessoa que popularizou esse conceito. Se você caiu nesse vídeo aqui, você já deve ter escutado falar do Neville Goddard. Eu não sei nem se eu tô falando o nome dele certo, tá? Se eu estiver falando errado, alguém me conserta. E por mais que você nunca tenha ouvido falar dele, com certeza você já ouviu ideias que foram inspiradas nele. Frases como: viva no final, assuma que já aconteceu, tenha a sensação que o seu desejo já foi cumprido. Ou até mesmo a ideia de que a imaginação cria a nossa realidade. Todas essas ideias ficaram extremamente populares graças aos ensinamentos dele. Mas afinal, quem foi o Neville Goddard? O Neville foi um escritor e um palestrante, e ele nasceu lá nas ilhas do Caribe. Ele nasceu num país chamado Barbados, que quando ele se mudou para os Estados Unidos, ele começou a estudar esses temas de espiritualidade, metafísica, poder da consciência. Inclusive, gente, o mentor dele foi o mesmo mentor do Joseph Murphy, o escritor do Poder do Subconsciente. Curioso, os dois tiveram o mesmo mentor lá nos Estados Unidos, né? O Neville, ele foi muito influenciado por uma filosofia da época chamada New Thought, que falava basicamente sobre o poder da consciência na criação da realidade. Então, Neville, ele escreveu diversos livros. Tá aqui ele, o Neville Goddard. Eu tenho esse livro aqui, que são as obras reunidas dele. Ele escreveu livros como O Poder da Consciência, O Sentimento é o Segredo, Ao Seu Comando. Esse livro aqui que eu comprei, ele é extraoficial, tá? Tem vários livros dele reunidos, só que ele é extraoficial. O oficial mesmo, se eu não me engano, chama Despertar da Consciência, que é um compilado de livro deles. Mas o que realmente tornou o Neville super famoso não foi a sua história ou da onde ele veio, foi a ideia que ele trouxe. Uma ideia que mesmo depois de décadas continua muito popular e continua influenciando milhares de pessoas. Essa ideia ficou conhecida como a lei da suposição. Mas afinal, o que é a lei da suposição? Gente, a lei da suposição, de forma bem simples, é aquilo que você assume como verdadeiro se materializa na sua vida. É apenas isso. Segundo Neville, nós estamos o tempo todo assumindo coisas na nossa cabeça, tá? Assumimos quem somos, assumimos o que merecemos ou o que não merecemos, assumimos o que é possível, o que é impossível para nós. Todas essas suposições acabam moldando a forma como enxergamos e como sentimos o mundo. Isso tudo influencia na nossa realidade. Por isso que para o Neville e para a lei da suposição, para você mudar a sua vida, primeiro você teria que mudar a forma que você se enxerga internamente. Basicamente, você precisaria mudar aquilo que você assume como verdade. Mas calma, antes que pareça uma coisa muito de outro mundo ou muito complicada, eu vou trazer um exemplo aqui. Imagina duas pessoas que querem entrar num relacionamento. Uma delas passa o dia pensando: ai, ninguém nunca me escolhe, relacionamentos não dão certo pra mim, as pessoas não gostam de mim, nunca vai dar certo. Enquanto a outra pensa assim: ai, é natural que as pessoas gostem de mim, eu mereço ser amada, eu vou sim viver um relacionamento feliz. Segundo Neville e a lei da suposição, esses pensamentos não são só pensamentos aleatórios. Elas criam o seu estado interno mental e influencia como as pessoas acabam vivendo e experienciando a própria vida. Esse é um dos pontos-chave na lei da suposição. Porque Neville não falava apenas para pensar positivo, trouxe a importância da identidade. Sabe aqueles pensamentos que a gente pensa quando ninguém tá olhando? Aquelas conversas internas que nós temos com nós mesmos. Esses pensamentos são basicamente o que nós assumimos como verdade dentro da gente, e são esses pensamentos que moldam a nossa realidade.
E é por isso que uma das frases mais importantes que o Neville trouxe foi: assuma o sentimento do desejo realizado. Ou seja, em vez de você focar em tudo aquilo que ainda tá faltando, ele faz a gente perceber que nós temos que começar a se identificar com a nossa versão que já tem aquilo. Basicamente, essa é toda a ideia da lei da suposição em si. Uma mudança de identidade que muda a sua realidade. Agora que você já sabe o que é a lei da suposição e quem foi o Neville Goddard, provavelmente está surgindo a outra pergunta que é: tá, como é que eu aplico isso na minha vida? É justamente sobre isso que eu falo em todos os outros vídeos que eu fiz aqui no canal. Eu já postei vídeos explicando técnicas, explicando como aplicar, explicando o que fazer, explicando o que não fazer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal, porque eu tô sempre postando vídeos sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição links de outros vídeos meus que vão te ajudar a aplicar a lei da suposição na prática, já numa ordem legal que eu recomendaria de vocês assistirem. Essa foi uma introdução sobre a lei da suposição. Se você nunca tinha ouvido falar, espero que você tenha entendido um pouco melhor. Mas vamos continuar falando como aplicar a lei da suposição nas nossas vidas aqui no canal. Obrigada por assistir e te vejo nos próximos vídeos.